Pode um ser imperfeito acertar o alvo? Que pecar é errar o alvo. Dando sequência ao estudo do livro de Gálatas, iniciando aqui após o que nós vimos de Gênesis, passando por todo o que nós entendemos aqui da Bíblia cronológica, até porque os livros não foram cronologicamente sim, se você for ver historicamente, mas a ideia de um Deus que cria o ser humano para ter uma comunhão, com Ele, e ao Ele desobedecer, achar que tinha capacidade para dar sequência sem a tutela dele, e esse vem a colocar as duas sementes, através de Eva, que quis o poder. O homem tinha autoridade que Deus deu sobre tudo e sobre todos os animais. Ele disse que dominaria, criando ele da terra, do pó, a carne, dando o sopro dele do Espírito, e esse passando a ser alma vivente. Então todos os traumas, tudo que diz respeito ao caráter do homem, ele carrega na sua alma. O Espírito vem de Deus puro e a carne é essa. E aí quando ele desobedece, ele morre espiritualmente. Então esse Espírito que veio de Deus era como se morresse e ele ficasse ainda com a alma vivente e abdicado desse Espírito, que só depois que Jesus vem e deixa nós o Espírito, que esse Espírito que testifica as coisas, E uma pergunta que eu sempre fiz é: pode um homem perfeito agora, porque antes ele era perfeito, ele tinha o livre-arbítrio, e quando ele desobedece, ele passa a não ter mais esse livre-arbítrio, ele vive debaixo de uma maldição, de um protocolo, e inclusive amaldiçoado, a trabalhar, e do trabalho, do suor do seu rosto, comer, e outras, como tudo na vida, outras consequências. Mas é interessante que no prefácio de Gálatas aqui, Paulo diz apóstolo, se diz apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele teve que morrer, vencer essa morte que o ser humano atraiu, para que ele pudesse nos resgatar. E todos os irmãos, companheiros, graça vos do outro, paz da parte de Deus. E aí ele diz, quando se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Pai, que é Deus. Que quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. E ele fala das inconstâncias dos Gálatas, ele diz: admira-me que estéis, depois do capítulo, dando sequência ao capítulo 1, depois dos versículos 5, vem no 6, ele diz: admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há algum que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que seja além do que temos pregado, seja anátema. Anátema quer dizer que é totalmente repugnante, é totalmente aquém do que está sendo pregado, ou seja, era como se fosse uma heresia. E o evangelho que Paulo recebeu e pregou, qual é esse evangelho? Às vezes as pessoas dizem que algumas pessoas, ao dizer, ao passar um conhecimento, eles falam: a letra mata, como se o conhecimento fosse um erro. Não, o conhecimento liberta. E aqui ele diz no evangelho que é esse evangelho da graça e não da escravidão. É um evangelho que liberta, é um evangelho do Deus Pai Criador, que criou todas as coisas e que é o melhor dos seus filhos.
E ele continua dizendo: procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Né? No versículo 10. Ou procura agradar homens, se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Então ele diz, né, no 12: porque eu não recebi nem eu aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E ele vivia sobre o judaísmo, né, a religiosidade da lei, daquela lei imposta, aquela coisa ali cega, né, que até hoje você vê alguns seguindo. E ele diz: quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, sem detenção, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para que os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a região da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, se existia ali uma religiosidade, e ele vai pregar para os gentios. E esses gentios, eles não eram circuncidados, e os judeus, eles eram contra que eles aceitassem a Cristo porque eles não eram circuncidados. Então, até hoje, você percebe essa distinção, né? Essa religiosidade. Não tem a compreensão, né, do Evangelho, do resgate do homem, dele mesmo, através da pessoa de Jesus Cristo. E seguindo aqui, a gente vê que Paulo vai a Jerusalém, Síria e Cilícia, né? Ele fala aqui, e no segundo capítulo, né, o apostolado aos judeus e aos gentios, ele deixa isso claro. Ele fala: 14 anos depois subiu outra vez a Jerusalém com Bernabé, levando também a Tito. Tito era gentil, né? Subia em obediência, não era judeu, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, você vê, Tito era uma imagem, né, de um homem que ajudava muito na obra, e principalmente sendo benevolente, né, com os mais necessitados, e esse sendo grego, sendo gentil e não sendo judeu. E aí ele continua aqui dizendo, né, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, então, pois aquele que operou, aí no versículo 8 da sequência, né, de Gálatas 2 ainda, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então é interessante que você tinha aqui dois grupos, né, os gentios e os judeus, os gregos e os hebreus, né, os descendentes dos hebreus, e esses tinham a cultura, a religiosidade, né, da circuncisão, e os gentios que não eram circuncidados, mas através de Paulo ouviram sobre o evangelho e creram. Então, igual estudamos no livro de Jonas, né, que Jonas ele não gosta do pessoal de Nínive porque tinha uma treta, né, entre os judeus e os ninivitas, e ele não prega para eles, ele foge, né, de pregar, e só depois da história lá do peixe, né, que ele vai pregar. E ele prega por um dia e depois sobe para uma montanha e fica esperando para ver o povo ser destruído. E aí depois briga com Deus ainda pela misericórdia que ele tem. Então, aqui nós percebemos essa contenda, né, entre os gentios ainda e os judeus, devido ao erro que foi cometido até antes lá com os israelitas, né, que foi chamado para ser sacerdote dos outros povos, para mostrar como que Deus operava através deles, e em um determinado momento se achou melhor do que os outros e foi parar na Babilônia cativo. Então, nenhum ser é diferente, e Deus ele trabalha com cada um. Ele trabalhava com Paulo para trazer os gentios, como trabalhou com Pedro, né, na catequese ali, vamos dizer, dos judeus. Então, e uns ficavam brigando e tentando, né, entender
por que era aceito os incircuncisos. Então, são mistérios de Deus. Deus ele sabia por que ele trabalhava dessa forma. E a circuncisão não era onde que estava o que deveria ser percebido, né? É o coração, é a mudança, é a busca e principalmente, né, a fé que Cristo, só através dele, nós podemos nos redimir uma vez que nós desobedecemos e ficamos, né, enfadados à morte, né, do Espírito e ao mal. E só Cristo pode equilibrar-se. E aí Paulo repreende a Pedro a justificação, né, pela fé em Cristo Jesus, que ele diz: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem algum da parte de Tiago, comia com o gentio, quando porém chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Bernabé ter deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu. Por que obriga os gentios a viverem como judeu? Então, você pega uma pessoa que tem uma cultura ali, ela crê, e você fala: olha, é o seguinte, né, você tem essa conduta aí e você tem que mudar isso aí. E a pessoa tem uma dificuldade ali, como o próprio Jesus falava, né, você coloca fardo que nem você mesmo consegue carregar nas costas do outro, e aí você acredita que ele não é digno mais. E às vezes você que tem essa religiosidade não consegue fazer nem o que você mesmo diz que propõe a fazer. Então você vê que existe muita hipocrisia, e nessa época lá já existia, né? E ele ainda diz aqui: mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se tornou a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo se constitui transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulou a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se você simplesmente fazer o que é correto perante a lei, e o pecado existe por causa da lei, se não existisse a lei, não existia pecado, correto? Você só transgride algo que foi imposto a você não fazer. Se você faz, você transgride. Então, aqui você percebe que o que, né, seria necessário Jesus morrer, se as suas obras apenas, ou seja, como os judeus achavam, né, que eles eram melhores por seguir o ritual das leis, só isso bastasse. Então ele vem e morre porque todos os homens pecaram, todos, e foram destituídos da glória de Deus. E através do seu Filho, apenas do seu Filho, que você pode ser, né, achegado ao Pai novamente. E quanto às obras da carne, ao fazê-la, você só não vai sentar na mesa para ceiar com seu Pai, mas você acreditando que você precisa, né, da graça através do seu Filho de Cristo, né? E você, ao se dizer cristão, você realmente ter amor a Deus sobre todas as coisas, ao seu próximo principalmente, e as outras coisas que às vezes você pode olhar com maus olhos, isso aí Deus vai trabalhando na sua vida. Porém, se você não deixar isso, você não vai ter intimidade com Ele, você não vai ceiar, né, com o Pai. E Paulo apela para a experiência dos Gálatas, né? Ele diz: ó Gálatas insensatos, que vos fascinou a vós outro, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado.
Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensato, que tendo começado no Espírito estejais agora vós aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade for em vão aquele, pois, que vos conceder o Espírito que opera milagres entre vós, porventura o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? E aí nós vemos a experiência de Abraão, ainda no capítulo 3, né? Esse pedaço aqui foi do versículo 1 ao 4, ao 5, mas continuando no versículo 6 do capítulo 3, ele ainda diz: e o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi impugnado para a justiça, porque na época de Abraão, Jesus não tinha vindo, não tinha morrido. Então era a lei que imperava, né? E ao crer, seguindo a lei, você tinha, né, essa experiência de chegar-se ao Pai. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho de Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como crente de Abraão. Todos quanto, pois, são da obra da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se pelo próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, os judeus que tinham a fé, e aí Cristo vem para os gentios, para os não-judeus, para que esses chegassem ao Pai através da fé e não das obras da lei. A lei não pode invalidar a promessa, né? Aqui ele diz: irmãos, falo como homem, agora já no capítulo 15 do versículo no versículo 15, né, no capítulo 3, ele diz: irmãos, falo como um homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e aos teus descendentes, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada com Deus, a lei que veio 430 anos depois não poderá abrogar, de forma que venha desfazer a promessa, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse os descendentes, que se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pelas mãos de um mediador. E quem é esse mediador? Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. No versículo 20 do capítulo 3, e continua no 21 dizendo: e porventura a lei contraria a promessa de Deus? De modo nenhum, porque fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida. A justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. E aí ele ainda termina dizendo, né, esse estudo, pequeno estudo, com o capítulo 3 aqui, do 23 ao 29, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Então, antes da fé em Cristo, existia a tutela da lei. E nela encerramos para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se através de Jesus, né? De maneira que a lei nos serviu de aio, né? Essa ligação para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé e não por obra ou por seguir a lei. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestiste.
E a ideia do batismo, né? Morte e vida. Então, você vê que o homem do lado da cruz, ele fala, hoje mesmo tu estarás no paraíso. E esse não foi batizado. Então a ideia do batismo, a ideia da lei dos judeus são apenas formas, né, de mostrar a importância de alguns ritos, porque o ser humano ele tem essa dificuldade de entendimento. Mas o problema é que às vezes o religioso ele se apega a isso. Se não for batizado não será salvo. Se não for circuncidado não é de Cristo. Então quer dizer, você tinha um procedimento que era um aio, que ligava até vir Cristo. E Cristo ele fala, olha, ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. E o que é ser cristão? Ser cristão é aceitar Cristo, é o dia a dia, né? Quando você sente uma disposição com o irmão, quando você às vezes dá vontade de fazer coisas, né, que sua carne, e não só no sentido de coisas ligadas, né, a sua carne, no sentido do âmbito todo o âmbito que cerca o ser humano, que seja o orgulho, a vaidade, que seja o não perdoar, o não amar o outro, o embebedar, não beber, porque o beber apenas não é tido como o pecado, mas o embebedar, o perder-se, o equilíbrio, né, das coisas, né, as orgias, e tudo que vem fazer com que você não possa sentar na mesa e ter comunhão, intimidade com o Pai. Uma vez que você creu, uma vez que você sabe da necessidade de Cristo em você, você já está salvo. Mas a vida que você vai viver aqui vai depender muito disso, de você ter essa intimidade com Ele, porque o mundo jaz do mal, e o mal vai usar de todos os artifícios para desviar você do caminho. E é esse entendimento que você tem que ter. O evangelho das boas novas de um pai preocupado, querendo o melhor para o filho. E tudo que o filho faz que desabona o que ele diz, não é que ele vai condená-lo, porque ele não é um Deus sático que tem prazer nisso. Simplesmente ele vai se entristecer por ver um filho ir por um caminho que ele não gostaria, que ele sabe que não vai trazer-lhes bons frutos. E aqui ainda diz, desserte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então, interessante perceber, né, que hoje apega-se muito à questão de doutrinas, a questão de apontar o dedo, de mostrar o erro do outro como se o seu erro fosse melhor do que o outro. E Cristo vem justamente para que esse aio que existia, né, fosse desfeito, e agora sim a lei ela predominou, ela foi importante até esse momento histórico. Agora, não que ele anula a lei, porque a lei ela não é uma forma dele achar ágios para condenar a sua criatura, né? Mas é para que essa criatura tivesse uma vida realmente digna, uma vida que merecia ser vivida por ele. E agora vem Jesus, e era como se o inimigo tivesse ali, como no livro de Jó mostra, né, ele entrando ali junto com os filhos de Deus, que eu acredito ser o anjo, e aí Deus fala, o que fazes aqui? De onde vens? Né? Então quer dizer que ele tinha acesso aos céus. E eu acredito que como ele acusou Jó, ele fala, ele faz isso tudo, ele é fiel a você porque você dá as coisas para ele, deixa eu tocar. E olha que interessante essa passagem, porque ele pede permissão. Então você vê que se não fosse dado permissão para ele, ele não tocaria.
Isso é um primeiro ponto. E o outro ponto é, quando ele está ali, era como se ele falasse, olha, esse Abraão que está aí, esse Moisés aí, olha, eles aprontaram lá, eles erraram, né? O Moisés lá não tocou na pedra, ó, o Abraão lá não mentiu lá sobre Sara. E aí, Jesus, quando morre e faz todo o procedimento para resgatar-nos, né, de nós mesmos, dessa semente que através de Eva entrou, né, e aí passou até as duas sementes, inclusive eu, na minha entendimento, Caim e Abel, né, ilustra muito bem isso. Nós temos o mal e o bem dentro de nós. E Jesus vem, quanto mais você colocar dele dentro de você, vai equilibrar isso. E aí ele acusa, e aí quando Jesus faz esse procedimento todo, morre por nós, vem como um homem, passa toda pela experiência humana para entender também, para ter propriedade do que é ser humano, para não simplesmente falar como um Deus, mas falar como um também que passou por essa experiência, portanto que na cruz ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazer. Ele não falou aquilo ali por acaso, ele sabia o que ele estava falando. E agora ele vira e fala, escorraça ele de lá, né? Ele não tem mais acesso aos céus. Por quê? Porque agora ele fala, eu paguei o preço, está consumado. Então não existe mais a necessidade do sacrifício da lei. Eu fiz todo o sacrifício. E aí você agora começa a olhar para Cristo. E a ideia do batismo é morrer, né, e nascer de novo. Então é uma pessoa que vai continuar ainda não acertando o alvo. Pecar é errar o alvo, mas é aquela pessoa agora que tem olhos em Cristo. E através dele você pode ser redimido. E aí você vai ser transformado, você vai melhorar como pessoa, como ser humano, você vai nesse caminho de sempre e procurar melhorar, não porque você tem medo do inferno, porque na verdade o inferno é a ausência total de Deus. E não queira experimentar, porque isso não é bom. Mas é um Deus zeloso que quer o melhor para o filho e sabe que através de Cristo, através dos ideais realmente de cristão, você pode viver uma vida ainda que antes, né, que seja o julgamento, que venha o julgamento final, aonde esse que abnegou, que se envaideceu, que se voltou contra o Criador, e todos aqueles que não aceitam Cristo, não aceitam que precisa de Cristo, então quer dizer que eles se acham o suficiente e eles são imperfeitos, esses também vai ser lançado no inferno, que é o que? É a ausência total de Deus, que na minha concepção nem mesmo o mal experimentou ainda, a ausência total de Deus. E isso, para mim, sim, é um inferno, é a ausência total de Deus. Mas que nós possamos sempre experimentar, né, esse Cristo, essa ideia de cristão. Não por sermos melhor, nunca nos tornaremos melhor do que ninguém, mas sempre melhor do que nós mesmos, cada dia, na busca de alcançarmos, né, parecer pelo menos com Cristo. E isso fará cada vez de nós pessoas melhores. Ok?